O autoconhecimento é um caminho que nos possibilita ir para além de nós mesmas. Não é algo sobre você, mas é também, de certa forma, mas é muito além disso, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Inclusive, aqui é um espaço de troca onde você pega seu chá, seu café, sua água, aquilo que você gosta de beber, e a gente vai conversando, né? Eu vou trazendo algumas reflexões aqui sobre esse processo de autoconhecimento a partir do céu, né? Enquanto uma ferramenta que nos possibilita mergulhar dentro de nós mesmas. E a gente vai dialogando, inclusive você vai me contando o que você está achando aí nos comentários, que eu vou adorar saber e a gente ter essa troca. Uma coisa importante de falar é que eu divago muito nos meus pensamentos, então se você também divaga, seja muito bem-vinda, então vamos estar aí conectadas de alguma maneira. Afinal de contas, o que é o autoconhecimento? Já que essa temática é algo que a gente vem discutindo bastante no nosso momento atual e muitas pessoas têm falado a respeito disso. O significado da palavra autoconhecimento é conhecer mais a si mesmo. Então, o autoconhecimento é sobre compreender mais profundamente quais são os elementos que compõem a nossa subjetividade intelectual, corporal, emocional e espiritual. Então, o que compõe a nossa existência e que de alguma maneira vai dizendo a respeito de quem nós somos, de quem nós estamos nos tornando. Descobrir mais a respeito de nós mesmas é uma forma de viver uma vida que honre quem viemos ser no mundo e, de certa maneira, também impor um certo limite ao externo que, de alguma maneira, tenta nos impor o que devemos fazer, como devemos pensar, como devemos agir. Então, o autoconhecimento nos proporciona esse limite de dizer, peraí, isso não faz sentido para mim. Ou então dizer, não, isso daqui eu acho que de alguma maneira dialoga comigo, isso daqui tem proximidade comigo e eu vou meio que trazer para mim, mas daqui em diante talvez já não faça mais tanto sentido assim. Uma das primeiras coisas que o autoconhecimento nos proporciona de reflexão e também como uma maneira de promover uma mudança no mundo é entender quem conta a nossa história, quem está falando por nós. Se a gente for parar para pensar, ao longo da nossa história, nós mulheres tivemos a nossa dignidade retirada pelo sistema patriarcal. Consequentemente, a nossa história foi roubada de nós. Então, somos ensinadas a silenciar sobre aquilo que nós desejamos, sonhamos, gostamos, aspiramos, odiamos. Então, o tempo todo a gente tem a nossa voz sendo levada para um outro caminho em que esse outro narrador, que a gente sabe quem é muito bem, vai dizer sobre nós e por nós. Então, a falta de autoconhecimento, que é uma questão que a gente precisa olhar com mais atenção nesse momento, é algo que de fato a gente precisa começar a refletir. Por quê? A partir do momento em que não conhecemos sobre nós mesmas, não conhecemos sobre a nossa história, mais as narrativas que não nos contemplam ganham força. Então, outras pessoas começam a falar por nós. Eu particularmente acredito muito que o autoconhecimento pode ser, de fato, um caminho que nos possibilita discutir questões que a gente precisa olhar na nossa atualidade, como questões de gênero, raça, classe social, para que isso de alguma maneira possa nos possibilitar uma abertura da nossa visão para compreender o seguinte, que quanto mais a gente conhece a respeito de quem nós somos e quais são as questões que nos atravessam, mais a gente vai, de alguma maneira, se apropriando da nossa narrativa e, de certa forma, dizendo o seguinte: eu habito no meu próprio corpo e quem vai falar por ele e dele sou eu mesma. Consequentemente, consegue perceber que o autoconhecimento não é sobre um gosto pessoal, sobre você gostar disso ou daquilo, sobre uma coisa muito particular sua, mas sim é uma possibilidade de fato construir um pensamento crítico e da gente começar a se desenvolver enquanto sociedade. Porque a partir do momento em que a gente se questiona se aquilo faz sentido ou não para nós, e se aquilo de fato está falando a respeito da nossa subjetividade, a gente começa a de fato caminhar e perceber que, peraí, às vezes a gente só está repetindo coisas que não fazem o menor sentido e que só estão de alguma maneira contribuindo para o crescimento desse sistema que a gente vive, que é um sistema adoecedor.
Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, a construção do patriarcado afeta constantemente a subjetividade de corpos femininos. E a partir disso, a gente tem mulheres que estão sendo atingidas na esfera emocional, na esfera mental, né, espiritual, enfim, no seu corpo como um todo. E de alguma maneira, quando a gente vai pensar na questão de, por exemplo, às vezes uma simples decisão e uma simples escolha, essa mulher ela não tem a possibilidade de dizer eu quero isso. Então nós mulheres temos menos possibilidades de escolha no mundo que a gente vive. E obviamente, mulheres negras, indígenas, mulheres trans, elas têm menos possibilidades ainda do que mulheres brancas. Eu gosto de pensar que o autoconhecimento é um caminho que, de fato, respeite a nossa intimidade, a nossa individualidade, a construção da nossa subjetividade, mas também possa possibilitar que a nossa existência possa transbordar, possa contribuir coletivamente. E aí também é importante dizer o seguinte, que contribuir para o coletivo não é você necessariamente fazer uma coisa mirabolante, você ser famosa e você ter uma carreira super bem sucedida, em que você, sabe, tem uma coisa super movimentada. Não é sobre isso. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, porque você pode, né? Mas contribuição para o coletivo não tem necessariamente a ver com isso, que é muito essa coisa do glow, né, que a gente tem nessa sociedade capitalista, de que só isso é de fato uma contribuição para o coletivo, quando você tem ali um certo status profissional. A gente pode, de certa maneira, contribuir coletivamente através dos nossos afetos, através das nossas trocas, das nossas parcerias. Então, nas relações familiares, nas relações de amizade, dentro das nossas comunidades, dentro dos espaços que a gente ocupa, né? Isso de certa forma, contribuir coletivamente. Fazendo um paralelo com a literatura, que é uma das minhas grandes paixões, eu gostaria de falar um pouco sobre o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e o quanto que esse livro tem para nos ensinar a respeito desse processo de autoconhecimento e da importância dele, né? Do que acontece com a gente quando às vezes a gente não dá uma importância a isso e trata o autoconhecimento como se fosse uma coisa qualquer. Sem dar spoiler, a gente tem a personagem principal que se chama Macabea. E essa personagem, ela é de Alagoas e vem para o Rio de Janeiro. Ela é datilógrafa, né? Uma mulher pobre, uma mulher que passou por muitas dificuldades. E aí a história dela vai se desenrolando aqui no Rio de Janeiro, né? Os acontecimentos da vida de Macabea. E em resumo, Macabea é uma personagem que ela só vai aceitando as coisas. Ela não questiona. As coisas vão acontecendo na vida dela e ela não tem o simples raciocínio, sabe? De parar para pensar e falar assim, será que é por isso, por esse caminho mesmo? Será que isso aqui faz sentido? Será que eu deveria permitir que alguém me tratasse dessa determinada forma, sabe? Então ela só vai aceitando. Ela tem um namorado que, nossa, gente, assim, ele me dá uma agonia, porque ele vai tratando ela como se ela fosse, assim, um lixo, sabe? E ela só vai aceitando aquilo dali. Ela só vai meio que, assim, uma certa indiferença, como se tivesse tudo bem, como se fosse isso que tem pra hoje, sabe? E isso é muito angustiante. Eu acho que ler esse livro traz uma certa angústia pra gente, de você fica assim, tipo, cara, que merda é essa que tá acontecendo, sabe? Ela não vai se posicionar, ela não vai falar o que ela tá sentindo de fato sobre isso. E a Clarice vai trabalhando esse livro e trazendo de fato uma provocação e um incômodo mesmo quando a gente vai lendo aquele livro, que faz a gente pensar, tipo, cara, eu não quero ser uma Macabea na vida, entende? Em alguns momentos eu me vi muito nessa leitura desse processo todo da Macabea, muito a partir de um lugar que é muito comum para pessoas que vêm de uma classe social baixa, né, que vêm desse lugar da pobreza, que é justamente não refletir, não parar para se questionar, não pensar se aquilo dali faz algum sentido ou se não faz, justamente porque a gente é o tempo todo estimulado a só aceitar aquela realidade. Então, só aquilo dali que você tá vendo, só aquele horizonte que tá ali visível aos seus olhos, que é o que tá, assim,
de boa. Então você só vê aquilo dali, só tem aquela possibilidade, não tem espaço, não tem tempo, não tem possibilidade mesmo de você se questionar e pensar se aquilo faz sentido pra você ou não, se você deveria estabelecer um limite naquela relação ou não. A gente só vai meio que vivendo, de certa forma, acostumados a aceitar, sabe? O que vier tá bom, o que vier é lucro, o que vier é isso daí mesmo, sabe? Isso me faz lembrar também, de certa forma, um período que foi muito importante para minha vida, mas que ao mesmo tempo me gerou muitas reflexões, que foi quando eu queria passar para uma universidade pública. Então eu queria fazer faculdade, eu queria estudar, eu queria conhecer um novo ambiente, um novo cenário. E eu sabia que na minha realidade eu só iria conseguir fazer uma faculdade se eu passasse para uma universidade pública, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar uma faculdade particular. Isso não era uma possibilidade para mim. Tendo em vista isso, no meu contexto familiar, no contexto em que eu vivia naquela época, me fizeram acreditar por um bom tempo que fazer uma faculdade não era pra mim, que eu tinha que arrumar um emprego logo, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que me manter, mas que estudar não era uma possibilidade para minha realidade. E durante muito tempo eu acreditei nisso, mas sabe quando você fica com uma ponta assim, uma coisa que te incomoda, que te gera um certo questionamento? Acho que o meu acidente de escorpião, ele traz um pouco disso, né, desse certo incômodo, de quando alguns tabus eles são apresentados pra mim. E de certa forma eu ficava pensando assim, tipo, cara, eu não acho que seja isso, eu acho que pode existir de fato uma possibilidade, um caminho pra mim. E esse incômodo me gerou, de certa forma, um combustível para poder buscar uma possibilidade de entrar numa universidade pública. Estou contando essa história não num lugar de culpabilização das pessoas, né, que me fizeram de alguma maneira acreditar que eu não poderia estudar, de que eu teria que procurar uma forma de me manter e que essa coisa de estudar de fato não era para mim, porque de certa forma foi a realidade que essas pessoas acessaram. Então, obviamente, foi o que eles puderam me transmitir naquele momento. Então, eu não estou falando no lugar de culpabilização, mas sim no lugar de fora, né, de observação mesmo. E curiosamente, o meu mapa astral ele traz um posicionamento astrológico que é muito comum em pessoas que ou vão vivenciar a experiência acadêmica ou vão se sentir, né, mais chamados para essa coisa de estudar, de investir em conhecimento, de viajar e afins, que é o Sol na casa 9. Então, muito da minha identidade, muito da minha vitalidade física é construída quando eu estou dentro desse cenário. Então, estudar para mim faz parte de uma potência, assim, acho que eu me sinto viva, sabe? Eu sinto que eu estou de fato num ambiente que me potencializa de alguma maneira, né? Porque o sol é isso, é onde a gente se sente mais vivo, é onde as coisas, sabe, traz ali uma certa vida pra gente. E fez muito sentido para mim quando eu comecei a estudar meu mapa astral e comecei a aprofundar mais na astrologia, porque eu comecei a entender o porquê que eu me sentia tão chamada para vivenciar essas coisas, ainda que eu não tivesse um estímulo dentro do meu cenário ali familiar e dentro do cenário que eu vivia, né? E é por isso que eu acredito muito que o autoconhecimento, ele é um processo que, primeiro, ele nunca tem fim, e segundo, que ele de fato é uma possibilidade que abre caminhos não somente para a gente, mas também para as pessoas ao nosso redor, né? Pelos nossos afetos, pela nossa comunidade, pelas nossas relações. Então, ingressar numa universidade foi algo que não marcou somente a minha vida especificamente, porque eu quebrei um ciclo ali familiar, né? E hoje, por exemplo, a minha sobrinha ela faz faculdade e acredito que, né, outras pessoas também da minha família vão poder alcançar isso em algum momento. Acredito muito nessa possibilidade. Então,
É por isso que eu vejo que o autoconhecimento ele não é sobre nós, ele também vai, de alguma maneira, potencializar os nossos afetos. Ele também vai, de alguma maneira, curar determinadas feridas e cicatrizar feridas que ainda estão abertas e que a gente vem carregando, sabe, de muito tempo. O autoconhecimento não é sobre mim, o autoconhecimento é sobre nós. E buscar o autoconhecimento é uma forma também de potencializar as outras pessoas. Então, a partir do momento em que eu sou capaz de abrir um caminho para mim, de alguma maneira eu também vou ali, de certa forma, abrindo o caminho para outras pessoas, sabe? Ainda que não seja de forma direta. Então eu vejo que é como se fosse uma coisa de fato pedagógica, sabe? A gente vai aprendendo muito nesse processo e vai de fato tornando esse processo algo que realmente é muito valioso, que nos oferece muito conhecimento. E aí, voltando lá na Macabea, eu fico pensando que talvez ela não soubesse muito a respeito de si mesma, não porque ela não quisesse. Eu fico às vezes com essa reflexão, assim, criando, sabe, coisas na minha cabeça de como os personagens dos livros pensam e como seria, não sei, são formas que eu fico às vezes pensando, né? E me vem esse questionamento, será que ela de fato não sabia sobre si mesma porque ela não queria? Ou talvez Macabea não soubesse sobre si porque ela de fato sabia que entender sobre a própria subjetividade iria doer demais? Porque mergulhar dentro de nós mesmas é um processo que dói muito, porque a gente não pode ignorar as questões que nos atravessam, as questões sociais, o contexto aqui fora. Porque se a gente ignora isso, a gente entra num lugar muito adoecedor de achar que o problema é sempre você. A gente se isenta de olhar para questões sociais, questões políticas que nos atravessam e que a gente precisa, de alguma maneira, se unir enquanto coletivo, enquanto sociedade, para tentar buscar um caminho para isso, para tentar buscar... Eu não sei dizer se uma solução, porque às vezes eu sinto que a gente está um pouco distante, um pouco não, muito distante de uma solução. Mas eu sinto que olhar para o problema, identificá-lo e encarar esse problema de frente pode ser um caminho, sabe? Se autoconhecer de fato gera incômodo, dá trabalho, é desagradável. Não é um comercial de margarina, porque eu sei que nesse universo, né, em que a galera fala de espiritualidade, fala de autoconhecimento, né, nesse universo mais místico, em que as pessoas estão falando mais sobre esses assuntos, vem um papo assim de tipo, porque se autoconhecer, porque vai ser maravilhoso, porque você vai aprender mais sobre você mesmo, e vai ser isso, vai ser aquilo, quando na verdade não vai ser nada disso. Pode ser gostoso, eu acho que pode sim ter prazer, ter algo que você olha e fala assim, cara, que incrível que eu tenho esse aspecto, que eu tô desenvolvendo isso, que isso fala sobre mim, eu tô gostando de enxergar isso dentro da minha existência, mas na maioria das vezes não é esse negócio gostoso, sabe? Porque tem muita coisa que a gente precisa de fato olhar e encarar essas dores não é fácil. E eu sei que você pode estar pensando, tipo, tá, Fernanda, entendi a importância do autoconhecimento, mas por onde começar, né? Eu diria que existem vários caminhos, porque a jornada de autoconhecimento é um processo que não acaba nunca e que existem várias formas de a gente se conhecer. Mas para mim, o que funcionou, né, digamos assim, não é exatamente o que funcionou, tá? Porque a gente não tá falando de uma fórmula mágica. Mas uma possibilidade que foi muito potente para mim e que eu consegui me enxergar muito foi, de fato, essa sabedoria que eu sou apaixonada, que é a astrologia. A astrologia me proporcionou um mergulho muito grande de entender mais sobre a minha história. Então, de onde eu tinha vindo, por que eu tinha tantas questões em relação
a minha família, por exemplo, né? Eu não cresci numa família estruturada, então... Aliás, né? Acho difícil uma pessoa crescer numa família estruturada nesse Brasil, mas... Enfim, né? Eu cresci numa família com muitas questões, assim, que foram complicadas na minha construção, né? Enquanto indivíduo, enfim. Me impactou bastante, negativamente, mas também trouxe muita coisa legal, né? Da minha família, claro. E a astrologia me mostrou mais sobre essa história do meu passado e me ajudou a entender um pouco mais sobre as minhas aspirações do futuro e o que fazia sentido para essas aspirações do futuro e o que era somente uma reprodução de algo que eu estava vendo no externo e que eu só estava repetindo, sabe? E que talvez eu não estivesse me questionando se aquilo fazia sentido ou não para mim. Queria aproveitar para trazer um exercício bem gostosinho, assim, que é de fato a gente pegar essa sabedoria da astrologia e utilizá-la não como uma ferramenta de definição, mas sim como uma ferramenta de investigação de quem somos e quem estamos nos tornando, tá? E por que eu tô definindo isso, assim? Definindo não, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que às vezes pode bater aquela coisa de usar a astrologia muito naquela coisa da definição. Então eu sou assim porque eu sou do signo de Áries, e aí eu sou assertiva, eu sou grossa, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando a gente entra nesse lugar é muito ruim porque a gente está falando de uma sabedoria milenar que tem um conhecimento muito profundo e que, cara, você realmente acha que todo o conhecimento da astrologia vai falar sobre características X ou Y e aquilo ali vai definir a sua personalidade? Tipo, isso é ter uma visão muito pequena, sabe? Do que de fato essa sabedoria pode nos proporcionar. Então eu não gosto de pensar na astrologia e não gosto de utilizá-la como algo para definir, sabe, as pessoas. Não é sobre isso. Então ela é uma ferramenta de investigação e que a gente vai percebendo também e que ao longo desse tempo que eu estou construindo com a clínica astrológica, né, atendendo pessoas, eu vejo que é impressionante como determinados posicionamentos têm uma certa similaridade, mas eles se manifestam de formas muito diferentes a partir da vivência daquela pessoa, a partir da individualidade daquela pessoa, do contexto daquela pessoa. Então, um determinado posicionamento pode ter vários significados, sabe? E eu acho isso muito impressionante. Então, esse exercício é você pegar o básico da astrologia, que é o Sol, a Lua e o Ascendente. E a partir disso, a gente vai começar a entender mais sobre a nossa mente, sobre a nossa emoção e sobre o nosso corpo. A mente, ela está muito relacionada com a energia solar, a energia do nosso Sol, né? E o signo solar é aquele signo que você já conhece mesmo, que é o signo que você nasceu. A gente chama ele de signo solar, é o seu Sol. Esse signo, né, o posicionamento desse signo, ele vai falar muito como você, de alguma maneira, vai moldando ali e vai compreendendo melhor como que a sua mente, como que essa parte da lógica, do raciocínio, da razão, ela de alguma maneira vai se manifestando em você. Então, o signo, ele vai representar, ele vai simbolizar essa energia, né? Então, como que essa mente, como que essa razão, ela ganha vida? E a casa astrológica é a área, né? É o setor em que você, de alguma maneira, vai experienciar a energia desse sol, que tem a ver com a nossa perspectiva de futuro, a nossa construção da nossa identidade, da nossa subjetividade, a nossa potência de vida, né? Então, o signo solar, ele vai falar muito sobre isso. Já o signo da nossa lua, ele tem uma relação muito importante com a esfera emocional. Então, quais são as necessidades emocionais que você tem? Que são necessidades emocionais diferentes das minhas e diferentes da outra pessoa, enfim. Então, entender sobre o signo solar e a casa astrológica em que esse signo solar está é extremamente importante para você poder perceber
como que as suas emoções elas acontecem, como que as coisas te afetam emocionalmente, como que você afeta o outro também a partir dessa troca, né? Então, o posicionamento da Lua é muito importante para isso. E o ascendente, ele vai falar sobre a consciência desse corpo, porque o ascendente é o signo que vai marcar o nosso nascimento. Ele fala sobre a nossa autonomia, sobre a nossa identidade, sobre a materialização de fato do nosso corpo físico. Então, tudo que está relacionado com o bem-estar desse corpo físico, o signo do ascendente vai nos mostrar muito sobre isso. Então, entender as características desse signo vai nos dando conhecimento e possibilidades para que a gente possa enxergar o que faz sentido para o bem-estar desse corpo e o que não faz. E aí eu vou pegar o meu próprio exemplo, porque é o exemplo que eu tenho mais intimidade, mais familiaridade, para poder explicar para vocês. Eu tenho o Sol posicionado na casa 9, no signo de Leão. Então, muito da minha consciência, muito dessa energia solar, então o lugar em que eu me sinto viva, o lugar em que as coisas, sabe, me dão um alto astral, é quando eu tô ali alinhada com os assuntos de casa 9. E a casa 9 ela tem associação com estudos, com viagens, ela é uma casa que tem a ver também com estudos acadêmicos. Então, quando eu fui começando a me envolver nesse universo de me dedicar a estudar as coisas que eu gosto, né? Porque afinal de contas, Leão, ele é um signo que tem a ver com a paixão, com a vida, com a vitalidade. As coisas elas foram acontecendo para mim. Então, quando eu tô envolvida nisso, cara, eu me sinto viva, sabe? As coisas, elas têm uma clareza assim tão grande que parece que pode estar assim um grande caos, mas eu fico assim, não, as coisas vão se resolver, sabe? E claro que depois também que eu me iniciei na minha religião, porque a Casa Nova ela também é uma casa que a gente associa à religião. Não são todas as pessoas que têm posicionamento na Casa Nova que vão ter religião, mas é comum as pessoas que têm posicionamento ali terem alguma ligação com alguma religião, alguma prática religiosa, uma filosofia de vida, né? Enfim. Então, desde o momento em que eu me iniciei no Candomblé, por exemplo, que é a minha religião, foi um momento em que me trouxe luz, que me trouxe, sabe, uma potência assim, de vida que eu falo assim, cara, eu não sei como eu tava vivendo antes de estar, sabe, dentro de uma comunidade de terreiro. Porque, cara, aquilo fala muito sobre a minha existência, sobre quem eu sou, sobre a minha identidade, sabe? Enfim. Além disso, a minha lua, ela tá posicionada na casa 11. Então, a lua, ela também fala sobre a nossa relação com o passado, né? Com a nossa relação familiar. E a casa 11, ela é uma casa que tem a ver com grupos, com coletivo, com comunidade, ela é a casa dos amigos. Então, durante muito tempo, a minha família, assim, né, esse vínculo mais afetivo, tinha essa relação com os amigos. Então, eu posso dizer que fui muito abençoada, principalmente na parte da infância, assim, da adolescência, com amizades, né? Então, a família das pessoas também que eu era amiga meio que me acolhia muito, assim. Então, os meus afetos, eles estão muito ligados a relações para além da minha família de origem, né? Para além do meu núcleo familiar. Então, eu enxergo também, de certa forma, os amigos como minha família, sabe? Então, eu acabo tendo uma relação ali muito maternal, uma relação muito familiar também com essas relações assim de grupos, né, de coletivo, enfim. Então, não é somente amigos, amizades e grupos. Não, aquilo dali se torna parte da minha família. Então, eu me sinto em casa quando eu tô me relacionando com esses afetos, quando eu tô nesses ambientes em que existe, sabe, uma troca, em que a gente está em comunidade, em que a gente tem ali uma causa, sabe, uma perspectiva, uma visão de mundo, porque tudo isso tem a ver com os assuntos de casa 11. E o meu ascendente é em Escorpião. E Escorpião, né, gente, é esse signo, assim, maravilhoso, né, com todas as suas questões. Mas, brincadeiras à parte, eu vejo que
a minha relação com o meu corpo, né, e com o bem-estar do meu corpo passa muito por uma ótica de purificação, de limpeza, sabe? De um detox, digamos assim. O escorpião tem muito essa ligação com aquela coisa da transmutação, sabe? Então vamos mudar tudo, vamos transformar tudo. E meu corpo passou, né, por diversas transformações, assim, muito doidas, ao longo de várias fases da minha vida. E eu sinto que todas as vezes que eu preciso, de fato, cuidar mais do meu corpo e ter uma boa relação com o meu corpo, é um momento em que eu preciso fazer uma mudança muito grande, assim, muito extrema. E, sabe, eu tenho essa capacidade, quando você vê, eu mudei, ressurgi das cinzas, a coisa foi outra, sabe? Porque é justamente essa sabedoria do signo de Escorpião, né? Então eu tenho, de fato, essa facilidade, né, digamos assim. Então, esse exercício que eu trouxe para vocês, como com o exemplo do meu próprio mapa, é uma coisa que eu queria que vocês fizessem e começassem a refletir, de fato, mais a respeito do Sol, da Lua e do Ascendente, e perceber o que esse Sol fala sobre a sua racionalidade, né, sobre o seu intelecto, sobre essa coisa mais mental, o que a Lua traz para você no aspecto emocional. Então, o que ela fala a respeito das suas emoções, das suas necessidades emocionais, e o que o seu ascendente vem trazendo como reflexão para a questão do seu corpo físico, para esse cuidado desse corpo físico, para a afirmação dessa autonomia, né? O ascendente também vai falar muito sobre isso. Para finalizar, eu acho que é importante trazer aqui um lembrete de que, para além dos estudos astrológicos, né, de você conhecer seu mapa astral e de você se familiarizar com essa sabedoria da astrologia, que é a proposta aqui do que eu falo nesse canal e a proposta do meu trabalho, é claro que é importante também você buscar estudar e se dedicar a respeito das questões que te atravessam. E quando eu falo sobre isso, não é para você ser uma pessoa assim, PhD, formada nas questões de gênero, nas questões de raça. Eu não tô falando sobre isso, porque eu não acho que ninguém precise ser PhD, sabe, para poder entender sobre um determinado assunto. Eu acredito muito que a gente precisa, de fato, entender mais sobre a nossa história, porque isso, de alguma maneira, faz com que a gente viva a vida e faça essa vida de fato valer a pena, sabe? Eu acredito muito nisso. E aí eu deixo a reflexão de como você tem vivido a sua jornada de autoconhecimento. Como tem sido para você? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu vou adorar ter essa troca com vocês. E a gente se vê no próximo encontro.